Amém. Então, diga obrigado, Senhor, por este dia. Também te agradeço pela minha saúde. Também te agradeço, Senhor, pelo pão de cada dia. Obrigado, Senhor, também pela minha salvação, pelo perdão de todos os pecados. Amém. Deus é bom e Ele quer ensinar-nos. Deus quer poupar-nos de embaraços, de situações que podem ser nocivas para nós, mas podem trazer-nos problemas. E por isso Deus hoje nos dá uns conselhos. E os conselhos hoje de Deus para nós são aqueles que Ele também deu na época em que Noé viveu sobre a terra. Deus poupa aquele que acha graça diante dos seus olhos. Podemos abrir então a Bíblia em Gênesis capítulo 6 e versículo 8. Diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E nós, se lermos agora no capítulo 6 também, e desde o versículo 1, que é o que vamos fazer, diz: E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito que refere-se ao Espírito Santo, está com letra maiúscula, no meio de uma frase, sem pontuação alguma, para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu Deus, o Senhor, que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a sua imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça aos olhos do Senhor. Quer dizer que aqueles que acham graça aos olhos de Deus são poupados. Amém? Então, nós, graças ao bom Deus, temos achado graça aos seus olhos. E nós seremos poupados se continuarmos com graça diante dos olhos do Senhor. E por que Deus ficou indignado com o homem? Por causa da maldade. Por causa da maldade do homem. E a maldade que estava no coração do homem levou-o à violência. Ele tornou-se violento. E por consequência, a violência leva a fazer atitudes menos corretas. E houve então corrupção. E hoje nós estamos a passar isso. A maldade se tem multiplicado no coração dos homens. Os homens traem-se uns aos outros, fazem coisas horríveis. A violência está aí, por toda a parte do mundo, e inclusive no nosso país. E a corrupção. E Deus está-nos a dizer: tem cuidado, porque não percas a graça que tens diante de mim. Então Deus fez um pacto com o homem, e vamos ler em Gênesis capítulo 6, e no versículo 13 diz: Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo, está quase a chegar, perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eu o desfarei como a terra. Aqui estamos a ver que o motivo da indignação de Deus foi que o homem tornou-se violento, e ele tornou-se insustentável. A sua violência era de tal forma que Deus já não podia mais ver tal violência. Então Deus fez um pacto com o homem, com Noé, porque ele achou graça aos olhos de Deus, e por isso Deus fez um pacto com ele para que ele e a sua descendência fossem poupados. No entanto, Deus faz questão de realçar que os pormenores
Às vezes nós não damos importância a pequenas coisas, não é? Faz-me lembrar uma certa história, como ilustração que eu ouvi de uma certa irmã. Ela dizia que era muito importante limpar o pó debaixo da cama, atrás dos móveis, dos pés dos móveis, tirar às vezes aqueles pequenos fios que saem da roupa, dos lençóis, dos tecidos, e que ficam ali acumulados, sem nós nos apercebermos, ao pé dos pés, das camas, dos móveis. E ela diz que aqueles pormenores eram importantes, não era só também em cima das mesas, não é? Onde o pó é mais visível, mas também lá atrás dos móveis, e que às vezes não é fácil, mas temos que de vez em quando tirar esse pó. Ora, isso são pormenores. E se alguém entrar numa casa de uma senhora e que tem esses pormenores, tem cuidado com esses pequenos pormenores, claro que nós vamos ver que há ali uma casa apresentável. Ora, no reino de Deus, Deus também tem cuidado com os pormenores. Ele dá muita atenção às palavras que diz e àqueles que as cumprem. Podem ser coisas pequenas, mas Deus dá instruções. E Ele exige rigorosamente que essas instruções sejam cumpridas. Então vamos abrir em Gênesis capítulo 7. E parece que hoje o ser humano, e estamos a incluir também os cristãos, principalmente os cristãos que deviam ter mais cuidado, não dão grande importância aos pormenores. Eles só olham para o geral da Bíblia, e os pormenores não são importantes, são como que secundários. Mas Deus dá extrema importância aos pormenores. E nós temos que ter em atenção a maneira como Deus vê a sua palavra e como Ele fez questão de deixar para que nós hoje pudéssemos e possamos ter essa palavra ao nosso dispor com toda a clareza e integridade. Então, Gênesis capítulo 7, versículo 17, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há o espírito de vida debaixo dos céus, tudo o que há na terra morrerá, expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, o meu concerto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos, contigo. Então imaginemos a seguinte situação. Uma família em que o casal tem alguns filhos, 2, 3 filhos, e esse casal tem alguns bens. E ele vai ter que fazer um testamento, porque tem mais que um filho, então deve ser dividida a herança por esses filhos que tem. Ponhamos 3 filhos. Por acaso é os filhos que eu tenho. Não é por acaso. Temos, graças a Deus, 3 filhos. Então, o casal faz o seu testamento, porque a idade vai andando, e suponhamos que o casal não tem atenção e faz o testamento a 2 filhos. Mas ele tem 3. E claro está que no dia da sua morte, no dia em que o casal partir para a eternidade, aquele testamento vai ser lido e os filhos, os 3 filhos, vão procurar saber qual é a parte que lhe cabe da herança dos seus pais. E naquele testamento estava só a herança para 2 dos filhos e um não estava lá, incluído no testamento. E agora, imagina a carga de trabalho. Na verdade são 3 filhos, mas só 2 têm direito à herança, porque é o que está lá escrito. Mas não foi intencional. Os pais não fizeram com a intenção. Simplesmente passou. Qualquer até motivo, no momento em que foi feito o testamento, não ficou lá o filho. Cabe agora aos irmãos serem íntegros e dividirem a herança também pelo outro. Mas se não houver integridade no seu coração, pois o outro ficará prejudicado, porque está escrito. Então aquele pormenor era muito importante, que tivesse lá escrito que o filho, todos os filhos, os 3 filhos, tivessem lá o seu nome, para que a herança fosse repartida pelos 3.
Deus dá muita importância aos pormenores. Deus fez questão de dizer a Noé, olha, eu vou destruir toda a humanidade. Toda. Porque ela é violenta e a sua imaginação é má constantemente. Se tem desviado dos meus caminhos, dos meus estatutos, princípios, para o que eu os criei, e por isso eu vou fazer um pacto contigo. Porque encontrei em ti, tu tens graça diante de mim, encontrei que tu és um homem diferente. Pois eu não vou só poupar a ti, vou poupar também a tua família. Mas terás que fazer o seguinte, vais ter que construir uma arca com diversos departamentos ou compartimentos, e nessa arca vais ter que fazer isto, isto e isto, os tais pormenores. Na verdade, hoje esses pormenores são a razão da nossa existência. Porque se Noé não tivesse dado crédito aos pormenores, ele não teria entrado na arca. Deus mandou fazer uma arca, mandou até construir a arca, mandou até betumá-la, para que não entrasse lá água dentro da arca. Se ele não tivesse tomado atenção a todos os pormenores que Deus lhe mandou, pois hoje nós não estaríamos aqui. Então, Deus dá extrema importância aos pormenores. E nós temos que dar atenção também aos pormenores da palavra de Deus. Há aqueles pormenores pequenos, que para que nós possamos achar graça aos olhos do Senhor. Então Deus exorta-nos à sua vigilância, à vigilância. Mateus capítulo 24. Dá a impressão que quanto mais as pessoas sabem, mais se esquecem. Mas não deveria ser assim. Deveria ser o contrário. Quanto mais nós sabemos, mais nós devemos guardar. Porque a sabedoria é uma mais-valia em todas as ocasiões. Uma pessoa que tira um curso superior e que seja um curso vocacionado ou virado para ajudar o próximo, não é conveniente que ele se esqueça, não é? Estamos a falar de um clínico, de um advogado, de um juiz. Não é conveniente que ele se esqueça. Se um juiz esquecer das leis, vai prejudicar as pessoas. Se um advogado não souber as leis, não consegue defender o seu cliente. Se um clínico não souber aquele monte de nomes de medicamentos, cada um para o seu fim, se ele se esquecer daquilo que ele estudou, não tem qualquer vantagem. Então nós não podemos esquecer dos pormenores, porque os pormenores são muito importantes. E Deus aconselha-nos, olha, não te esqueça dos pequenos pormenores. Então Mateus 24, versículo 36, diz assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Portanto, há aqui algo que nos chama a atenção. Estamos a falar da vinda de Jesus Cristo, do fim do mundo, e Deus está a dizer, olha, ou melhor, Jesus Cristo está a dizer, olha, eu não sei qual é o dia em que vou voltar de novo, porque eu vou ter instruções de Deus. Ele é que o Pai é que me vai dizer quando é que eu devo voltar. Portanto, eu não sei esse dia. Nem eu sei, como filho, como ninguém saberá. Há aqui um pormenor que exorta a nós sermos vigilantes. Quer dizer, se nós andarmos distraídos com todas as coisas que nos podem distrair a nossa atenção, não estamos vigilantes. Então, este pormenor é importantíssimo para nós. Então, continuemos a ler a palavra de Deus. Versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E o que é que acontecia no tempo de Noé? Vamos lá então ler. Olhe para a Bíblia, versículo 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Portanto, estes pormenores são importantes. O que é que acontece hoje? Todos nós temos este estilo de vida. Comemos, bebemos, alguns já casaram, outros vão casar. E esta é a nossa vida, a vida cotidiana de cada um de nós aqui na Terra.
E Deus está a dizer, olha, no tempo de Noé também era assim. Eles também comiam, bebiam, casavam, faziam tudo como nós hoje. E nós hoje estamos a fazer exatamente o que eles faziam no tempo. Mas a Bíblia tem um pormenor, diz ali à frente, a seguir. Olha lá o que diz. Há ali uma coisa que nos chama muita atenção. E não até que veio o dilúvio. E o que é que aconteceu? Assim também será a vinda do Filho do Homem. Ora, se nós não tivermos cuidado, se nós não tivermos atenção, se nós andarmos distraídos com as coisas que nós temos para nos distrair, assim como aconteceu no tempo de Noé, também vai acontecer no nosso tempo. E nós temos fartura de coisas para distrair a nossa atenção. Então Deus está a exortar-nos a ser vigilantes. Olha, tem cuidado. Bem, eu não sei porque é que Deus mandou ler isto. Vos garanto que não sei. Não ouvi nenhuma voz do céu, uma voz celestial, a dizer-me aos meus ouvidos, vais ler este texto. Simplesmente eu decidi ler este texto. Se Deus mandou, está escrito, é para ser lido. E se Deus mandou falar sobre ele, Deus está-nos a querer dizer alguma coisa, não? Não acham? Eu acho que sim. A todos nós. A mim também. Então Deus procura que nós tenhamos graça diante dele. E Deus está a nos exortar, olha, tem cuidado, porque no tempo do dilúvio, no tempo em que Noé viveu, nesse tempo também fazia o mesmo estilo de vida que estás a fazer hoje. E ninguém ligava nenhuma, ninguém percebia. Noé bem gritou durante 120 anos, olha que Deus vai voltar. Olha que Deus vai mandar um dilúvio. Vocês andam com imaginações más, vocês andam nos maus caminhos, vocês são os corruptos, vocês são os maldosos, vocês andam errados, vocês arrependam-se, vocês virem-se para Deus. E olha que Deus vai mandar um dilúvio. Aí eles dizem, Noé, tu és maluco. Tu já tens 600 anos. 600 anos tinha Noé. Para cima de 600 anos. Já tens 600 anos, tu estás maluco, tu andas aí agora. Não, estás maluco, agora vais pôr a fazer uma arca lá no cimo de uma montanha, por cima a subir a montanha, carregares a madeira para lá. Tu és maluco, nunca choveu, nunca os nossos olhos viram chuva. Como é que agora vai cair chuva do céu? Bem, isto era a conversa que eles faziam na época em que Noé andava a construir uma arca. E agora imagina um homem, toda a gente a escarnecer dele. Toda a gente a gozar com Noé. E Noé construir uma arca lá no cimo de uma montanha, porque era lá que, até lá que a água ia subir quando começasse a chover. Até que a arca começou a flutuar lá no cimo da montanha, já não tinha hipótese de haver salvação para ninguém, porque já tinha tudo. A água já estava tão alta que as pessoas morreram, os animais, tudo morreu. Não vale a pena. Tu és maluco mesmo, não é? Bem, e Jesus está a dizer, olha, é uma exortação. Eu só estou a exortar. A decisão é tua. Assim como foi nos dias de Noé, em que toda a gente comia, bebiam, casavam. Eu penso que quando eles começaram a ouvir aquelas primeiras chuvas, um sinal sobrenatural, nunca tinha chovido, para eles, mas queres ver que Noé tem razão? Queres ver que isto vai mesmo chover? Queres ver que isto vai acontecer aqui alguma coisa? E começaram a ver a água. E diz que choveu durante 40 dias e 40 noites seguidas. E a chuva foi caindo e a água foi subindo. E quando começaram a ver a água a subir, as plantas ficarem submersas, os animais a morrer, e a água a subir, até que chegou um momento em que já ninguém escapou. Então Noé estava dentro da arca com a sua família. Porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas porta que Deus abre, também ninguém fecha. Deus ainda abriu esta porta. Ela está aberta. E um dia que Ele fecha a porta, mais ninguém consegue abri-la. Mesmo que nós deixemos depois todo o embaraço, tudo aquilo que nós possamos ter para nos embaraçar e que nos leva a deixar Deus para terceiro ou quarto lugar, já não há nada a fazer. Senhor, mas agora quero-me virar para ti. Deus, mas agora. Não há hipótese. Foi o que aconteceu. Eles casavam, bebiam, comiam. Mas chegou o dia em que começou a chover, já não havia, a porta estava fechada. Deus fechou a porta por fora. A fechadura era do lado de fora.
Não havia hipótese. E hoje, Deus está a nos dizer, olha, tem cuidado, vê lá, o que é que tu andas a fazer? Pensa bem na tua vida. Ontem eu tive uma notícia que fiquei um bocado constrangido, até fiquei assim um bocado triste. Uma pessoa com quem eu lidei, que é pastor, a esposa dele morreu. Eu nem sabia que a pessoa tinha morrido. E até fiquei assim um bocadinho, embora o relacionamento com essa pessoa não tenha sido muito saudável, porque ele não foi honesto para comigo, mas não seja morta ninguém. E fiquei assim até um bocadinho em baixo, um bocadinho triste, porque é que, pronto, as coisas acontecem, a senhora ficou mal, ficou doente e morreu. E já morreu há uns meses. E tudo isso tem a ver com a palavra de Deus. Olha, toma atenção. Eu tenho dito ultimamente que as pessoas vivem uma vida como se estivessem aqui eternamente. E não é assim. Não é assim. Então temos que nos virar para Deus. Porque se não nos viramos para Deus, nós estamos a fazer exatamente a figura que fazia este povo de Deus. Exatamente. Como foi nos dias de Noé, assim estamos a fazer nós. E nós não podemos levar a vida longe de Deus. Nós precisamos de Deus. Eu preciso de Deus e os irmãos. Então nós temos que dar atenção a estes pormenores. Deus está-nos a dizer, olha, vê lá o que é que andas a fazer, tem cuidado, vê lá se mudas, antes que depois não tenhas alternativa. Bem, Deus então procura pessoas que tenham certas características. Mateus capítulo 24, versículo 45 e 46. Então, do que é que Deus anda à procura? Anda à procura deste tipo de pessoas. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Ora, Deus anda à procura de pessoas que tenham as seguintes características. Sejam fiéis e prudentes. Há pouco nós vemos que o motivo da indignação de Deus foi a maldade do homem, a violência e a corrupção. E agora Deus procura outro tipo de pessoas. Porque Ele mandou destruir estas pessoas, Ele agora procura pessoas que sejam fiéis e prudentes. E agora em que situação é que nós nos encontramos? Será que Deus, olhando para nós, encontra em nós estes atributos? Bem, se por acaso não tínhamos nenhum destes atributos, é mau. Mas também não é grave. Não é uma coisa que não tenha solução. Tem solução. Ouvimos na terça-feira o nosso irmão falar de arrependimento. É só arrependermos. E voltarmos ao sítio inicial para termos uma vida digna diante de Deus. Porque então nós não estamos nas condições daquele povo do tempo de Noé. Em que eles comiam, bebiam, afastavam-se de Deus, tinham um coração negligencioso. E agora, Deus está a dizer, olha, vê lá. O tempo é igual. Só passou os anos, mas o tempo é igual. As situações são iguais. As coisas estão exatamente iguais. E Deus procura então este tipo de pessoas. E Deus anda à procura deste tipo de pessoas há muitos anos. Ele já encontrou algumas. Mas Ele deseja mais pessoas. E aquelas, quantas for possível. Deus diz, versículo 45, quem é, pois, no meio de vocês todos, no meio deste mundo, no meio deste planeta, quem é, pois, aquela pessoa fiel, servo, fiel e que é prudente? Uma pessoa prudente é aquela pessoa que toma atenção aos pormenores, não é? Olha, alguém vai visitar a minha casa, imaginemos que eu convidava vocês para ir à minha casa e diziam, olha, vamos lá fazer um churrasco. Bem, no mínimo eu tinha que ter as coisas necessárias para o churrasco, não. Não era só o que era comestível. Tinha que ter carvão, tinha que ter o sítio onde pôr o carvão, tinha que ter essas coisas todas. Uma mesa. Esses são pormenores. Imaginemos que vocês tinham lá a carne e o pão, tudo o que era necessário, mas não tinha sítio onde grelhar aquilo. Os irmãos chegavam lá, pastor, onde é que está o grelhador? Pastor, onde é que está o grelhador? E diziam, olha, não tenho grelhador, esqueci-me. E vocês ficavam a olhar, bem, pastor, vamos ter que fazer de alguma maneira, não é? Mas,
Não pode esquecer pormenores nenhum. Os pormenores não podem estar esquecidos. E Deus está-nos a dizer, quem é, pois, o ser fiel? Não é só fiel. Ele tem que ser cuidadoso, tem que ser por dentro, tem que tomar atenção àquilo que eu disse. Àquilo que está escrito na minha palavra. Onde é que ele está? Onde é que está esse tipo de pessoas? Onde é que eles andam? Onde é que eles estão? Quem é essa pessoa que é por dentro? Que conhece a minha palavra e a faz? Onde é que está essa pessoa? Onde é que ela anda? E Deus está à procura dessas pessoas. E Deus procura aonde? Na sua casa. Deus procura onde é mais fácil, onde as pessoas entregam a vida a Jesus Cristo e onde elas devem estar. Deus procura essas pessoas. Então, é preciso termos atenção a esses pequenos pormenores que são de grande importância. E, por último, Deus avisa-nos dos perigos. Mateus capítulo 24 e versículo 4. E Jesus respondendo disse-lhes, olha, acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão a meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, porque é necessário que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque quando se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então, hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão. E ainda mais, e surgirão falsos profetas, e enganarão a muitos. E ainda mais, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas, há aqui como que uma ressalva, mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Quer dizer, a pessoa vai ter uma série de coisas aqui que ela vai ter que ter atenção. Graças ao bom Deus, no nosso país, temos aqui algumas coisas que não estão a acontecer no nosso país. A perseguição contra a religião, contra os religiosos, graças ao bom Deus, não estamos nessa situação. Atormentados, algumas pessoas estão a ser atormentadas por causa da igreja, das religiões, as famílias viram-se contra os pais contra os filhos e assim sucessivamente. Isso acontece. Mas é um tormento que se pode ultrapassar. Pode haver uma outra inimizade e até pode haver a quebra dos laços. Mas isso é um risco que a gente tem que assumir. Ou Deus, ou família. Mas há outras coisas que podem acontecer. Odiados. Nós sermos menos aceitos na sociedade, no trabalho até, porque nós somos cristãos. Pode acontecer isso. E nós temos que assumir esse risco. Ou nós decidimos ir por Deus, ou nós decidimos ficar com o mundo. Bem, se ficarmos com o mundo, lá estamos, vamos entrar no tempo de Noé. No tempo de Noé era assim. Eles não quiseram saber nada de Deus. Nunca se aperceberam. Até o dia em que veio o dilúvio e os consumiu a todos, diz a Bíblia. Não ligaram nenhuma. E Jesus está a dizer, olha, vê lá, tem cuidado, que há perigos. Então, um dos perigos é o engano. No versículo 4. Que ninguém vos engane. Acautelai-vos. Eu pergunto, segundo aquilo que eu estou a falar e segundo o que está na Bíblia, vocês acham que eu vos estou a esconder alguma coisa? Ou eu estou a ser demasiado aberto para alguns ouvidos que, se calhar, até não estão a gostar muito da conversa? A Bíblia diz, cuidado, que ninguém se engane. Bem, há tanta doutrina, tanta coisa. Eu, às vezes, fico um bocadinho triste com algumas doutrinas, porque penso que os pastores deveriam também falar em áreas que deveriam ser áreas que fazem com que o povo de Deus esteja preparado para o dia do Senhor. Não é só dizer que Deus é bom, que é maravilhoso, que supra as necessidades, que cura, transforma, liberta, que resolve todos os problemas, que há solução para tudo. Isso é tudo bom, mas a nossa morada não é final. Nós não vamos ficar aqui. Aqui as pessoas
Isso é tudo bom. Quando o pastor prega tudo isso, venha à igreja que Deus vai suprir as suas necessidades. Venha à igreja que Deus vai curá-lo. Venha à igreja que Deus vai salvar a sua família. Venha à igreja que Deus vai lhe dar um emprego novo. Venha à igreja que Deus faz isto. Venha à igreja que... Eu não prego condenação. Eu não prego isto. Eu não prego aquilo. Mas eu estou a pregar condenação, ou estou a pregar a doutrina de Jesus Cristo. Eu não posso esconder nada aos irmãos. Porque um dia Deus vai dizer, tu conheces a palavra de Deus e andaste a esconder a eles. Andaste a esconder a verdade. Tu não foste genuíno. Não foste sincero. Tu escondeste a verdade ao povo. Pois essas consequências eu não quero assumir. Por isso é fácil falar só das coisas que o mundo gosta e que as pessoas gostam de ouvir, que sou bem ouvido. É mais complicado para alguém falar, neste caso, como sou eu, mais complicado. Talvez não seja bem recebido, não seja bem aceita a minha linguagem, nem a minha pregação. Mas a Bíblia tem que ser falada. Há de haver sempre um ou outro que vai falar a palavra de Deus. E Deus diz, olha, controlai-vos que ninguém vos engane. Vários virão com doutrinas simples, falsas, fáceis, onde vale tudo. Haverá esse tipo de doutrinas. Mas a Bíblia diz, olha, tem cuidado, vê lá, apercebe-te, sê prudente, não te deixes enganar. Depois Deus dá-nos outro sinal, que é o sinal de guerras, pelejas. Estão aí em evidência, podíamos dizer a mais de 60%. Por toda a parte do mundo há contendas, guerras, pelejas. Depois há a situação em que nós podemos ser odiados pelas pessoas por causa de sermos cristãos, de amarmos a Deus, de seguirmos a Deus, de sermos contribuintes para o reino de Deus. Num momento de tanta crise, estes ainda levam o dízimo para a casa de Deus. Como se Deus nos ficasse a dever o dízimo, ficasse a dever alguma coisa. Pois a falta de prudência é exatamente o oposto. A não dar para o reino de Deus, porque Ele é a fonte. Ele é que supre as nossas necessidades. E se não dermos para Deus, havemos de dar para algum lado. E depois, as traições. Ora, as pessoas que mais nós esperamos, que nós mais amamos, que nós mais temos confiança, são aquelas que nos deixam mal, nos deixam envergonhados, nos deixam tristes, nos deixam desalentados. Essas situações estão a acontecer por toda a parte do mundo, no trabalho, entre as famílias, nas igrejas, em toda a parte. E é um problema. E Deus está a dizer, olha, vê lá, toma atenção a estes perigos, sê prudente, vê lá, não caias. Por último, temos a situação destes versículos em que Deus diz que o amor de muitos se esfriará. Bem, aqui é um problema. Quando o amor de uma pessoa esfria por outra, está tudo estragado, não é? Quando uma esposa deixa de gostar do marido, vão se divorciar. Deus gosta de nós, mas se nós não gostarmos dele, vai haver um divórcio, não é? Se as pessoas não gostam de Deus, estão-se a divorciar de Deus. O divórcio não traz nada de bom. Traz separação. Traz problemas. Traz chatice, traz aborrecimentos. Traz sofrimento. Ora, imagina o que é o povo, as pessoas que Deus criou, divorciarem-se de Deus, separarem-se de Deus. Há sempre um elemento da família que não quer que aquela situação siga em frente. Mas um diz, não, mas eu já não gosto mais de ti, não gosto mais do teu cheiro, não gosto mais da tua maneira de falar, não gosto mais da tua maneira de vestir, não gosto mais das tuas palavras, das tuas conversas, da tua maneira de agir. Não tens nada para me dar. Ainda por cima estás desempregado. Ainda por cima não trazes dinheiro para casa. Ainda por cima tens vícios. Cheiras mal. Bebes demais. Bem, tantas coisas que a esposa pode apontar quando ela tem alguém que ela nunca viveu com essa pessoa e agora é um mar de rosas. Tem todas. Ele não fuma, não fuma à frente. Ele não bebe à frente. Ele não cheira mal, porque, claro, se fosse encontrar com ela, tem que estar limpinho. Etc, etc. E depois, o que é que acontece? Há sofrimento, há problemas, há consequências que trazem.
essas separações para a vida das famílias. E nós estamos a falar no sentido espiritual. Quando nós nos esfriamos o nosso amor por Deus, vamos divorciar-nos de Deus. E uma pessoa que se divorcia traz consequências. Então, se nós nos divorciarmos de Deus, vai haver uma quebra de relacionamento. E a Bíblia está a dizer, olha, tu ser prudente, fiel e prudente. Tem cuidado, porque nos últimos tempos, antes de Jesus vir, o amor de muitos. Essa palavra muitos, desculpem lá a expressão. A palavra muitos não devia fazer parte agora aqui deste sítio. Muitos. Pelo menos não devia fazer parte de nós. Porque muitos podemos já estar nós. Se nós esfriarmos o nosso amor pelas coisas de Deus, o interesse por vir à igreja, o interesse por obedecer à palavra de Deus, o interesse por cumprir, o interesse por colaborar, por ajudar, o interesse por estar disponível, o interesse pelas coisas de Deus, bem, nós estamos a esfriar. Estamos a divorciar-nos de Deus. E quando estamos nessa situação, nós vamos sofrer. De certeza absoluta que nós vamos sofrer as consequências do divórcio, é sempre sofrimento. Sempre, sempre, sempre. Um divórcio não traz nada de bom. Traz sempre sofrimento. E agora, Deus está a dizer, olha, tem cuidado. Vê lá. Vê lá se consegue resolver o teu problema. E agora, há bocadinho estava a pensar assim, mas porquê que eu vou pregar esta palavra? Porquê que eu vou falar esta palavra? Bem, esta palavra eu vou falar para pessoas que precisam de ouvir. Porque os que não estão cá não precisam de ouvir nada disto. É só vocês é que precisam de ouvir isto. Para que não caiam na situação. Perceberam? O pastor, né? O pastor falou aquilo. Cuidado, hein? Olha que o homem estava a dizer ali umas coisas que estavam escritas na Bíblia. Deve querer dizer alguma coisa com aquilo. Bem, eu vou ter atenção à palavra de Deus. Eu não quero divorciar de Deus, eu quero a bênção de Deus, quero esta graça aos olhos de Deus, quero continuar a ser protegido por Ele, quero que Ele me guie, me oriente. Eu não posso entrar por caminhos esquisitos, por caminhos que não são os caminhos de Deus. Para terminar, quero deixar-vos com uma palavra que se encontra em Marcos, logo à frente um bocadinho, no capítulo 4. Marcos, capítulo 4. E versículo 19. Agora, já não estamos no tempo de Noé, mas estamos neste tempo. O tempo em que nós vivemos. Mas, acontece o seguinte. Os cuidados deste mundo. Nós ouvimos dizer, e às vezes também dizemos esta frase. O tempo passa a correr. Ei, já passou um mês. Ei, já passou um ano. Ei! Não, ontem estava a falar do Tiago, né? Mas, ei, o Tiago já tem 7 anos. 6 anos. Ei! 6 anos já tem o Tiago. Não é? Passou a correr. Não, o tempo é o mesmo tempo. Nós temos tantas atividades, tanta coisa, que o tempo não, que as atividades, as coisas que a gente tem, não chega ao tempo que nós temos disponível. Demorou 6 anos. Demorou 5 anos para ele fazer 6 anos. E agora, para um ano, vai fazer 7. Ei, o Tiago já tem 7 anos. Para um ano. E daqui a um ano, é rápido. Não é nada rápido. É 366 dias. Mas, o tempo que nós, as coisas que nós temos para esse ano, são tantas que nós não temos tempo para estarmos descansados. Para não fazer nada. Para estarmos aquietados. E nós deveríamos ter, assim, um tempo onde nós não tivéssemos nada daquilo que nos amarra. Nada. Nem água canalizada, nem eletricidade. Nada. Comunidades nenhumas. Nem roupa. Nada. Como fazem os indígenas. Aí nós tínhamos todo o tempo do mundo. Viver do que existia. Viver do que está lá. Do que a natureza tem. Assim nós sabíamos avaliar. Mas nós, como somos uma tendência esquisita, nós não queremos voltar
Ou não queremos estar nessas condições. Então dizemos, não temos tempo. Mas Deus está a dizer, olha, agora, hoje, toma atenção. Vê lá, cuidado. Vê lá, cuidado. Olha que a minha palavra está-te a dar um sinal, uma indicação. Toma cuidado. Olha cá pormenores. Mas os cuidados deste mundo, aquilo que nos rouba o tempo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas. Quais coisas? Outras coisas além da palavra de Deus. Outras coisas opostas à palavra de Deus. Outras coisas longe da vontade de Deus. Ambições de outras coisas. Elas entram devagarinho. Sufocam a palavra. Essas outras coisas, elas entram e sufocam a palavra. E a palavra fica infrutífera. Portanto, toda esta palavra que nós ouvimos hoje, ela pode ficar infrutífera nos vossos corações se entrar lá os enganos de outras coisas. Hoje vocês já ouviram esta palavra de Deus, mas vocês, na semana que vem, vocês decidem fazer coisas que não têm nada a ver com a palavra de Deus. E essas coisas são opostas à vontade de Deus. E elas vão entrar no coração. E entrando no coração, criam um desejo de exatamente oposto à vontade de Deus. O meu corpo deseja outra coisa. Olha, se nós fôssemos dar crédito ao nosso corpo, nem você estava casado com a esposa que você tem. Nem ela estava casada consigo. Nem você comia o que você come hoje. Havia muitas mudanças na nossa vida. Porque os nossos olhos são uns olhos que veem muito. Veem para além daquilo que nós precisamos. E um dia ouvi uma moça dizer assim: tudo tem um preço. Verdade absoluta. Tudo tem um preço. Depende do valor que nós atribuímos a cada coisa. Tudo tem um preço. Portanto, nós somos inconstantes, débeis de mentalidade, não somos persistentes. Dificilmente nós mantemos a nossa maneira de viver igual, a nossa maneira de falar igual, a nossa integridade muitas vezes é violada por nós mesmos. Então nós temos que mudar e dar crédito à palavra de Deus. Não podemos permitir que as coisas, outras coisas, entrando no nosso coração, elas sufoquem a palavra de Deus. Elas façam com que nós não demos mais crédito àquilo que ouvimos, àquilo que está no nosso coração. Não podemos permitir isso. Porque então nós não achamos graça aos olhos de Deus e não achamos a sua misericórdia e o seu favor. Podem ficar de pé. Abram a vossa Bíblia em Apocalipse. Capítulo 22. E há aqui um versículo que Jesus mandou o apóstolo João escrever, porque este livro de Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo ao apóstolo João. Portanto, foi Jesus que mandou escrever este versículo. E o apóstolo escreveu. E diz aqui, versículo 11. Temos duas situações. Hoje eu falei-vos de coisas importantíssimas. E hoje Deus está-nos agora, em jeito de terminar, a dizer, olha, se uma pessoa que ouve a sua palavra, ela está numa situação de injustiça e não quer mudar, Deus dá-lhe liberdade. Ou não? Quem é injusto e não quer mudar, faça injustiça ainda. Quem está sujo, a Bíblia diz, suja-se ainda. Não queres limpar? Suja para aí. Quem é justo e quer continuar a ser justo, é as tais situações que eu falei há pouco. Se nós não deixarmos que aquelas coisas, outras coisas entram no nosso coração, nós não vamos, a palavra de Deus não vai ser sufocada. Mas se nós deixarmos, elas vai ficar sufocada. Então, quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo?
Quem está bem. Aí a Bíblia diz, olha, esforça-te ainda mais para ser santo. Santifica-te ainda mais ainda. Quer dizer, dedica-te mais ainda a Deus. Mas Deus não obriga ninguém. Tem aqui dois tipos de situações. Tem para aqueles que não querem nada com Deus, ou que aqueles que até já conhecem a Bíblia e não querem mais fazer a vontade de Deus, e tem para aqueles que conhecem a palavra de Deus e querem ainda ser melhores. Em que situação que nós estamos? Queremos cada vez ser melhores. Nós não vamos viver eternamente aqui. Há bocadinho dei-vos aquele exemplo daquela pastora que infelizmente partiu para a eternidade e ela tinha muitos anos para viver ainda. Nunca ela pensou partir. Nem eu pensei que a senhora partisse. Nunca. Mas ela partiu. Nós vamos dar crédito à palavra de Deus. É melhor. Porque temos a graça dele. Temos graça de Deus, temos favor dele. E de certeza absoluta que nós, com o favor de Deus, nós vamos vencer. Para terminar, Deus está a dizer, olha, eu sou o princípio e o fim, versículo 13. O primeiro e o derradeiro. Portanto, não há aqui meios termos, não há o purgatório, não há. Ou há o lado do mundo, do pecado, do diabo, ou então ao lado de Deus, da santificação, da justiça, do amor, da misericórdia, do perdão, da bondade, da fé, da mansidão, todas essas coisas. Então, bem-aventurado é aquele, versículo 14, que tem a sua vida, é como se lavasse o seu corpo, ou os seus vestidos, estivessem purificados pelo valor do sangue de Jesus Cristo, do Cordeiro. Para que essa pessoa que tenha a sua vida em dia, ela possa um dia estar com Deus para sempre. E é isso que nós desejamos. Amém. Podemos sujar-nos, mas não precisamos estar sujos. Bem-aventurados aqueles que lavam. Se eles se vão lavar é porque sujaram, não? Podemos sujar, mas bem-aventurados aqueles que, tanto sujos, se lavam, para que possam um dia estar lá. Meus amados, é melhor nós darmos um bocadinho de atenção à palavra de Deus. E olharmos, esta palavra não é para os irmãos que não estão aqui, é para vocês. Deus quer que tenhamos graça aos seus olhos. Deus poupa aquele que tem graça diante dele. O pacto de Deus com o homem é que o ia poupar. Poupar-lhe a vida, assim como ele fez com Noé. E o motivo da indignação de Deus é que o ser humano é maldoso, é violento e é o corrupto. E são palavras tão difíceis de dizer, têm uma conotação má, mas foi o motivo porque Deus foi forçado a destruir o homem. E Jesus agora hoje exorta-nos à vigilância. Está cuidado, vê lá. Deus procura então pessoas que sejam servos fiéis, que tenham as seguintes características, que sejam fiéis e prudentes. E por fim, Deus avisa-nos dos perigos, do engano, das doutrinas falsas, das guerras por todo o lado, do ódio, da perseguição que alguns sofrerão por amor a Jesus Cristo e das traições que estão aí todos os dias, das ofensas e, por último, o amor pelas coisas de Deus que se esfria. E terminando, Deus está-nos a falar aqui em Marcos 4, que há outras coisas que podem fazer com que nós fiquemos longe da bênção de Deus e deixemos de ter graça aos seus olhos. Os cuidados do mundo, os enganos das riquezas e ambições de outras coisas, que essas coisas são as mais preocupantes. Sufocam a palavra de Deus. Vamos virar-nos para Deus. Senhor, faz de mim um vaso de bênção. Amém, irmãos? Que Deus possa continuar a dar-nos favor e que nós tenhamos graça aos seus olhos. Tenham um dia de bênção, no nome de Jesus Cristo.
irmãos, falar um bocadinho de ofertas. Mateus capítulo 14, 17 a 21. E eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele lhe disse: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos e saciaram-se, e levantaram 12 pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. E levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Vemos aqui uma situação pontual em que Jesus fez algo extraordinário, algo milagroso. Ele multiplicou o pão e o peixe. Neste caso era uma multiplicação maravilhosa, porque havia tanta gente lá, diz que comeram todos e subjou ainda muito pão e peixe, certamente. Então, qual é o conselho de Deus? Nunca siga os fracassos, não ouça conselhos de pessoas fracassadas. Jesus resolveu o problema destas pessoas porque ele não era fracassado. De certeza que havia muitas pessoas lá naquele momento que diziam: ai, tanta gente, então, mas como é que vamos agora dar a comer esta gente toda? Essa era uma pessoa fracassada. Quem falava assim era uma pessoa fracassada, só via o problema. Mas Jesus não era fracassado. O homem mais bem sucedido, na verdade, foi Jesus Cristo. Então devemos seguir os seus conselhos. Amém, irmãos? Jesus nunca teve problemas financeiros. Jesus transformou a água em vinho. Jesus multiplicou os pães para alimentar milhares, como acabámos de ler. Jesus providenciou a forma de arranjar dinheiro para pagar os impostos. E Jesus nos aconselha hoje a pormos os olhos nele, na sua palavra, no que ele nos ensina, no que a Bíblia nos diz. Amém? Então não temos motivo para não confiar em Jesus Cristo, nem deixar de dar para a obra de Deus. Antes, pelo contrário, devemos estar incentivados a dar sempre para a obra de Deus, porque colocando os olhos em Jesus, nós vamos ter sempre todas as nossas necessidades supridas. Amém? É isso que nós cantamos. Segundo as suas riquezas, ele suprirá as nossas necessidades. Então nós vamos continuar a abençoar o reino de Deus, a ter uma atitude de fé e saber que Deus sempre faz prosperar aquele que contribui para o seu reino. Então preparemos agora as nossas ofertas e vamos trazê-las diante de Deus, para que Ele também abençoe como Ele abençoou o pão. Pai, no nome do Senhor Jesus, à semelhança do que nós lemos na Tua Palavra, que, Senhor, ergueste os olhos para o céu e deste, Senhor, a bênção sobre aquele pão, por isso ele foi multiplicado. Também hoje, Senhor, eu ergo os meus olhos e declaro que estas finanças estão abençoadas para o Teu reino, no nome de Jesus Cristo. Abençoa também o Teu povo deste lugar, Senhor, e que as suas mãos tenham sempre prosperidade e que haja no seu coração sempre sabedoria e entendimento, no nome de Jesus Cristo. Amém. Passar e toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é
essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê. Tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor, mistério, expressão, vida e luz, o Senhor. Se eu pudesse saber destinos ou futuros, fazer mover as montanhas com minha fé. Se eu pudesse falar qualquer língua em qualquer lugar e desse meus bens ao mais pobre, eu morresse em favor de alguém. Se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão, a vida então passaria. Vazio seria ao falar, um sino que insiste a tocar. Se dentro de mim não valesse o amor, se não tivesse amor, de nada valeria. Se não tivesse amor, proveito algum teria. Fria e sem razão,